Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui, irmão Daniel Abner falando a vocês desse trimestre em especial, discutindo um pouco, exercendo o papel aqui de comentarista das lições da revista do primeiro trimestre para os jovens da Igreja Assembleia de Deus Ministério em Santo André. Antes de introduzirmos o tema relevantíssimo para esse trimestre, que teremos aí provavelmente em sala, junto com os alunos, boas discussões a respeito do tema. Antes de introduzir esse tema, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao pastor Silas, pastor Leandro, pastora Michele, todos vocês que estão na liderança aqui do nosso ministério. Também agradecer ao pastor Paulo e ao Vitor, irmão Vitor, aí, pelo convite em fazer parte desse projeto, que é um projeto maravilhoso, um projeto muito importante dentro do nosso ministério. Ao pastor Éden, pastor Micaías, pastor Marcos, presbítero John Wesley, todos aqueles com quem pude ter honrosamente o contato durante os comentários, a escrita dos comentários dessa revista. Então, estendo aqui meu agradecimento por todo esse trabalho em equipe feito, por toda a revisão, a todos os revisores, por todo o cuidado, por todo o carinho despendido a mim aí durante esse processo. Antes de introduzirmos também o tema ao qual nós trabalharemos nesse trimestre, que será a Cosmovisão Cristã, Vetores para a Vida, gostaria de contar para vocês o porquê esse tema vem à tona nesse momento. Então, inicialmente é importante que a gente entenda o que é a cosmovisão cristã. Então, nós partiremos neste primeiro momento, nessa primeira lição, dessa conceituação, do conceito do que é cosmovisão. E ao longo de todas as semanas do primeiro trimestre, nós discutiremos e abordaremos a aplicação e a cosmovisão cristã, ou discutiremos ali os conceitos de cosmovisão cristã para algumas das áreas mais importantes das nossas vidas. Quero fazer um convite para você, professor, para eventualmente você, aluno, que me escuta aqui nesse momento, para que você se dedique a entender mais sobre o tema, para que você estude mais sobre o tema, para que você se aprofunde mais e cada vez mais neste tema, porque esse é um tema que vai lhe subsidiar, que vai subsidiar a sua maneira de enxergar os temas discutidos dentro do meio acadêmico, dentro da nossa universidade, dentro da política, em todas as áreas da nossa vida, nas áreas profissionais, com esse tema, com essa munição, com esse entendimento do que é a cosmovisão cristã, quais são os princípios e valores envolvidos na cosmovisão cristã, nós então teremos condições, nós teremos ali então, de fato, insumos para discernir aquilo que é bíblico e daquilo que não é bíblico. Os caminhos que nós devemos tomar, as opiniões que nós devemos emitir e, de fato, contribuir para a formação de um papel social cristão cada dia maior. Então, irmãos, quero iniciar esse tempo juntos, discutindo aqui com vocês 3 objetivos macro do nosso trimestre, que precisam ser atendidos ao final dessas 13 lições que teremos daqui para frente, aos quais menciono agora. O primeiro deles é que a gente, com essa revista, tenha a compreensão da base de valores e princípios cristãos que influenciam a nossa sociedade. Esse é um primeiro objetivo que certamente desejamos alcançar com essa revista. Um segundo objetivo é que nós possamos desenvolver uma perspectiva integrada entre a fé e o conhecimento das diferentes áreas das nossas vidas.
Muitas vezes nós temos a facilidade de segmentar e compartimentar a nossa vida. Temos uma vida eclesiástica, uma vida no ministério, na igreja, e a mesma pessoa muitas vezes tem dificuldade em exercer o seu papel ministerial no ambiente de trabalho, de exercer um princípio cristão dentro da sua universidade. Então nós precisamos desenvolver essa perspectiva integrada entre fé e o conhecimento de todas as áreas das nossas vidas. E um terceiro macro objetivo importante é que a gente possa se capacitar para enfrentar esses desafios culturais, éticos e todos os desafios propostos atualmente na nossa sociedade com base nos ensinamentos bíblicos. Então eu quero convidar você, você que é um professor da EBD, você que é um aluno da EBD, a participar com a gente, a se desenvolver junto com a gente, a estar presente junto com a gente, a pesquisar, a buscar o conhecimento a partir desses objetivos que temos aqui e a partir desse material que está sendo proposto para esse trimestre. Seguindo aqui então, o tema Cosmovisão Cristã, Vetores para a Vida, ele tem a preocupação nesta primeira lição de conceituar o que é cosmovisão. Então, logo aqui na introdução da revista, né, fica claro aqui para a gente o quão importante é entendermos a cosmovisão cristã. Como dito pelo apóstolo Paulo, Deus nesse século tem cegado ou cegou o entendimento dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Esse texto de 2 Coríntios 4:4, ele é introdutório para a gente nessa aula, pois de fato o que vivemos dentro dos nossos dias é uma grande guerra de narrativas. E em alguns momentos, pesquisando sobre o assunto, existiram autores, inclusive, que mencionaram que vivemos hoje na época da pós-verdade. Devido ao volume de informações e volume de narrativas, nós temos tido dificuldades, sérias dificuldades. Jovens, adolescentes têm tido dificuldades, a igreja tem tido dificuldades de encontrar-se com a verdade. Mas é importante ressaltarmos que Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se quisermos então encontrarmos-nos com a verdade, precisamos nos encontrar diariamente com Jesus. Precisamos desenvolver a nossa cosmovisão cristã. Então, nosso objetivo também é trazer luz à consciência a partir do Evangelho, de modo que em todas as áreas da vida os nossos pensamentos sejam levados cativos a Cristo e à obediência da sua palavra. Então é importante que, se desejamos levar os nossos pensamentos cativos a Cristo e à obediência da sua palavra, nos aprofundemos no conhecimento da palavra de Deus. Conforme a palavra diz em 2 Coríntios 10:5, é importante que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência da palavra de Deus. E em Oséias 6:3, a palavra menciona, um texto muito conhecido, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse versículo é mencionado em Oséias 6:3 e precisamos praticá-lo diariamente. Então não adianta aqui, querido professor, querido aluno, discutirmos conceitos filosóficos, discutirmos aqui conceitos didáticos, discutimos aqui conceitos sobre a cosmovisão sem que haja a prática.
Então, não existe prática da cosmovisão cristã sem comunhão com Deus. Não existe prática da cosmovisão cristã sem conhecimento da palavra. Então, faço aqui essa introdução para que entremos então na primeira lição sobre o que é a cosmovisão. Vamos ao texto-chave que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, aonde está escrito: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Aqui, como síntese dessa aula, nós mencionamos aqui que uma chuva de informações nos atinge a todo momento. E a submetemos, e nós a submetemos todas essas informações a um juízo de valor a todo instante. Verdadeiro ou falso, bom ou ruim, aplicável ou não aplicável para as nossas vidas. E a nossa cosmovisão é o que influencia, ela é o filtro, ela é a forma como nós vemos as informações que recebemos e como nós julgamos as informações que recebemos. Nessa aula especificamente, os nossos objetivos serão conhecer o conceito da cosmovisão, entender a cosmovisão cristã e refletir sobre a aplicabilidade e a aplicação prática da cosmovisão cristã na vida, de forma integral, não mais de forma fracionada, não mais somente ao contexto do culto, da igreja, do ministério, mas ao contexto da vida. E uma frase que coloquei para a nossa reflexão, que trago aqui para a nossa reflexão, é que seguir Jesus é um alvo que só pode ser atingido a partir do ajuste da nossa forma de enxergar o mundo que nos cerca. Seguir a Jesus, irmãos, para que nós de fato sigamos a Jesus, é importante que a nossa visão de fato esteja alinhada com os princípios bíblicos. Não existe seguir a Jesus e não ter relacionamento com Deus, e não ter conhecimento da palavra, e não praticar aquilo que a palavra manda que nós pratiquemos. Então é importante refletirmos a respeito desta frase. Seguir a Jesus é um alvo que só pode ser atingido a partir do ajuste da nossa forma de enxergar o mundo que nos cerca. E a leitura bíblica que faço aqui agora está lá em 2 Coríntios 4, capítulo 1 ao 10. Portanto, visto que Deus em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas através de um véu, é apenas para aqueles que estão percebendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos a Jesus Cristo, e proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados.
Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. O Deus desse século tem tentado colocar um véu, tem tentado limitar a visão das pessoas, para que elas não venham conhecer a verdade, que é Jesus. O texto da leitura que a gente fez fala do apóstolo, é uma fala do apóstolo Paulo aos Coríntios sobre esse Deus que tenta cegar o entendimento das pessoas que não creem. Faz-se necessário que a igreja se levante como portadora do Evangelho de Jesus, como o contraponto, como a força antagônica ao Deus desse século que tenta cegar o entendimento das pessoas. Isso só é possível por meio da palavra de Deus. Isso só é possível por meio da exposição do Evangelho em todas as áreas da nossa sociedade. Só é possível por meio da exposição do Evangelho em todos os ambientes da nossa sociedade, quer na política, quer nas universidades, quer nas escolas, quer nos ambientes profissionais, nas empresas, no comércio, na indústria. Faz-se necessário que o Evangelho seja levado. Mas, para que esse Evangelho seja levado, é necessário que estejamos preparados, é necessário que estejamos munidos da palavra de Deus. Então, amados irmãos, é importante que a gente compreenda que o mesmo Deus que disse, haja luz, é o mesmo Deus que confiou também à sua igreja, a nós, a mensagem do Evangelho que revela o Filho de Deus, que revela a glória do unigênito do Pai. Como Paulo diz, nós somos aqueles vasos de barro que carregam um grande tesouro e que precisam levar e compartilhar esse tesouro aonde e a todos a quem formos enviados e em todos os meios aonde nós estivermos. E essa é a grande comissão de Jesus. Essa é a forma de cumprirmos a missão de Jesus. E esse é um ministério, essa é uma missão da igreja. Restaurarmos a visão para que aqueles que foram cegados, que tiveram o seu entendimento cegado por Satanás, possam ver a luz de Cristo. Então, o que é a cosmovisão? De onde vem esse termo cosmovisão? Esse termo cosmovisão ele é a junção basicamente dos termos cosmos mais visão, ou seja, numa definição simplificada, ele é a forma como nós enxergamos o mundo. E esse termo ele surgiu, foi mencionado pela primeira vez no século XVIII na Alemanha por um filósofo, para quem é da área da filosofia, é um filósofo muito famoso, o Immanuel Kant, na sua obra que foi denominada Crítica da Faculdade do Juízo, de 1790. E ele citou esse termo cosmovisão, mas ele não, de fato, conceituou o que era a cosmovisão. Entretanto, no século XX, o termo foi amplamente difundido por pensadores, e um em especial chamado Ronald Nash se debruçou sobre o tema e mencionou ali 5 importantes áreas da vida que são diretamente influenciadas pela cosmovisão. É importante resgatarmos então o conceito de que a cosmovisão, muitos
exemplificam de uma forma simples e muito eficaz que a cosmovisão é como um óculos. É através da nossa cosmovisão que nós enxergamos o mundo e que nós, de fato, reagimos a ele. Então, imagine você que se você está num dia de sol na praia, você vai usar um óculos escuro e vai automaticamente ter a sua visão, ter na sua visão uma imagem um pouco mais escura. Você está usando óculos ali para sua proteção. Então você elimina um pouco da luz daquele ambiente usando aquele óculos escuro. Se você usa um óculos com uma lente azul, você vai passar a enxergar o seu mundo a partir da tonalidade azul. Tudo que você enxerga, tudo que você vê é a partir da tonalidade azul. Então muitas pessoas exemplificam dessa forma e penso eu, ser uma forma muito feliz de explicar a cosmovisão. Se olhamos para a sociedade que vivemos, devemos nos perguntar a partir de que lente interpretamos tudo o que vemos. Talvez a partir da lente política, ideológica, talvez a partir da lente das necessidades, talvez a partir da lente das emoções, mas o convite de Jesus a respeito da cosmovisão é que a sua lente, a sua forma de enxergar o mundo, seja a mesma forma de Cristo, olhando para a cruz, entendendo os mandamentos e ensinamentos de Cristo, entendendo a sua missão como igreja, através destes elementos, enxergar a sociedade e entender como de fato ela deve ser interpretada a partir das Escrituras. Então, Ronald Nash, ele desenvolve esse conceito de 5 áreas da vida que são diretamente influenciadas pela forma como nós olhamos o mundo e a forma como nós interpretamos o mundo que nos cerca. A primeira é o que você pensa a respeito de Deus. Se olhamos, obviamente, com uma cosmovisão dominada pelas emoções, teremos a visão de um Deus. Se olhamos com as nossas necessidades, talvez tenhamos a visão de outro Deus. Então essa é a primeira área da vida que é influenciada pela cosmovisão cristã. A segunda área das nossas vidas que é influenciada pela cosmovisão cristã é, segundo Ronald Nash, a metafísica. O que é a metafísica, né? Trazendo aqui em termos simples e práticos, é a filosofia. A metafísica ela é a filosofia que visa explicar tudo aquilo que transcende o natural, ou tudo aquilo que transcende o que se pode explicar, ou aquilo que se pode sentir fisicamente. Então estamos falando aqui de coisas sobrenaturais. O terceiro elemento que é influenciado pela nossa cosmovisão é a epistemologia, que é o estudo do método pelo qual se constitui o conhecimento e o saber. E aqui é muito importante que a gente esteja antenado com os debates que acontecem dentro da nossa sociedade. E muitas vezes, quando nós vemos podcasts, quando nós vemos ali pessoas discutindo a respeito de um tema, vemos que em alguns momentos aquelas opiniões que se contrapõem, elas partem de cosmovisões diferentes, de fundamentos diferentes, de construções de conhecimentos diferentes. Então é disso que Ronald Nash fala aqui, que é a epistemologia, estudo do método pelo qual se constitui o conhecimento e o saber. Quando se parte de fundamentos diferentes, pode-se chegar a conclusões diferentes. Por isso, voltando lá nas palavras de Paulo, por isso é importante que a gente saiba como conduzir biblicamente o nosso pensamento. Porque o pensamento
bíblico que revela Jesus, ele é o pensamento que carrega consigo a verdade que é Jesus. Tudo aquilo que foge da revelação de Jesus, Jesus ressurreto, foge literalmente da verdade. Mas, como Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas para que elas não vejam ou não conheçam a verdade, ou não conheçam a Jesus, podemos então nos deparar com opiniões e conclusões completamente divergentes daquilo que o Evangelho prega. Então é importante que nós saibamos criticar. É importante que os jovens, os adolescentes saibam, à luz da palavra, criticar esses temas, essas discussões que são relevantes na construção do amanhã. Um próximo elemento que Ronald Nash declara no seu livro, que é influenciado diretamente pela cosmovisão, é a ética. Então, vivemos hoje um momento de rediscussão do que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é ético, o que é justo, o que não é justo. Me parece que esse é um momento decisivo dentro da nossa sociedade, porque entendemos que essas discussões determinarão talvez como a nossa sociedade vai se portar eticamente daqui para frente. Então faz-se necessário que nós entendamos e que a gente contribua nessas discussões, que os nossos jovens, nossos adolescentes contribuam nessas discussões para formar-se então dentro da sociedade, ou fomentar-se ou ampliar elementos da ética cristã dentro da nossa sociedade. E por fim, Ronald Nash ele menciona que a nossa cosmovisão também influencia a antropologia, que é o estudo do ser humano, sua origem, as suas relações, de uma maneira abrangente. Então, como nós entendemos o mundo afeta diretamente nas nossas relações, nas relações entre amigos, nas relações entre irmãos, nas relações familiares, nas relações profissionais, de forma geral. Além desses pontos, então, é importante também entendermos que nós somos um somatório das circunstâncias que nos cercam. Existe um autor chamado José Ortega, ele escreve o seguinte: eu sou eu e minhas circunstâncias, e se não salvo a ela, não me salvo a mim. Importante entendermos que nós não somos seres independentes das circunstâncias que nos cercam. Vivemos no mundo, estamos no mundo, não somos do mundo, buscamos a nossa pátria eterna junto do nosso Senhor e Salvador, mas enquanto humanos somos somatórios sim da sociedade que nos cerca. Então, quando José Ortega escreve eu sou eu, mas também sou a minha circunstância, ele conclui que se ele não salva a sua circunstância, ele também não vai salvar-se a si. Então, se analisarmos esta frase inteligentíssima de José Ortega, biblicamente e analiticamente, ela faz todo sentido. Nós precisamos, através do Evangelho, buscar a redenção do mundo. Precisamos buscar, com uma viva esperança, influenciar as pessoas no conhecimento do Evangelho, para que o mundo que nos cerca seja diretamente influenciado e seja uma circunstância de salvação também a nós. Precisamos então apresentar Jesus e trazer a luz da verdade do Evangelho de Cristo para que influencie a nossa sociedade. Quero fazer aqui, fecharmos o primeiro ponto dessa primeira lição. Gostaria de mencionar aqui um salmo muito importante, que é o Salmo 145:4, onde
está escrito que uma geração contará a outra geração a generosidade dos feitos do Senhor, e eles anunciarão os seus atos poderosos. Porque estamos então batendo nesse ponto da cosmovisão, da influência que precisamos exercer em todos os meios da sociedade, porque nós precisamos forjar uma geração que levará a outra geração, e que levará a mensagem do Evangelho a outra geração, que por sua vez levará a outra geração, e assim consequentemente até a volta de Jesus Cristo. No ponto 2 dessa lição, irmãos, nós definimos aqui então o que é a cosmovisão cristã. E é importante então que nesse ponto 2 já tenhamos o conceito de que a cosmovisão ela é uma janela, ou ela é uma lente pela qual nós enxergamos o mundo. Então, para o cristão é fundamental entender que Jesus Cristo ele veio trazer uma cosmovisão. E o Evangelho de Lucas traz essa passagem no capítulo 4. A gente lê que Jesus, após a tentação, retorna, estava lá no deserto, então após a tentação ele retorna à província da Galileia e ganha notoriedade através dos seus ensinamentos nas sinagogas. E quando Jesus chega a Nazaré, que é a cidade da infância de Jesus, ele vai à sinagoga no sábado, como de costume, e se levanta para ler as Escrituras. Aí eles entregam então a Jesus o livro dos profetas, e aí entrega bem o livro do profeta Isaías. E ele abre exatamente no local onde estava escrito o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então Jesus, ao terminar de ler esse livro na sinagoga, até ao final do texto aqui, a palavra diz em Lucas 4, 16 ao 21, que ele testemunha a respeito de si, dizendo: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Então o texto acima, o texto que a gente acabou de ler aqui, ele mostra exatamente isso. O testemunho do livro de Isaías, ou a profecia feita pelo profeta Isaías, quando lida por Jesus. Ao findar da leitura, Jesus fecha o livro e testemunha a respeito de si mesmo, dizendo: hoje cumpriram-se as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, aquele que veio, ou aquele que era esperado para pregar as boas novas aos pobres, para anunciar que os cativos seriam soltos, para anunciar que os cegos veriam, que os oprimidos seriam libertos, e que era chegado o tempo aceitável, o tempo do favor do Senhor, chegou. Hoje cumpriram-se as Escrituras, é o que disse Jesus. Então, qual é a lente pela qual nós devemos, como cristãos, enxergar o mundo? O que é a cosmovisão cristã? Cosmovisão cristã diz respeito a enxergar o mundo através das boas novas, levar as boas novas aos pobres. A cosmovisão cristã nos leva a anunciar aos cativos que eles serão soltos, soltos dos seus vícios, soltos das suas dificuldades, das suas prisões financeiras, das suas prisões emocionais, das suas prisões espirituais. Que os cegos verão, que aquele que anteriormente foi cegado pelo Deus desse século, agora tem a possibilidade de conhecer a luz,
E por fim, que os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então, a reflexão que devemos levar dessa primeira aula, ou o pensamento que durante essa semana pós-aula deve permanecer nas nossas mentes é: será que aquilo que vejo, aquilo que ouço, as discussões, os problemas sociais, o meu ambiente profissional, a forma como eu vejo, como eu encaro e como eu reajo a essas situações, elas revelam uma cosmovisão, uma maneira de enxergar o mundo a partir do Evangelho de Jesus? É importante termos essa reflexão em todo tempo na nossa mente. E por fim, para concluirmos esse tempo juntos, essa primeira lição, concluo dizendo que é necessário que a gente de fato aprenda todos os dias a viver segundo a cosmovisão cristã, porque ela é quem vai trazer de fato para a gente um direcionamento claro para as nossas vidas, e nela se baseiam as decisões que nós tomamos a todo tempo e o processo de formação da nossa identidade, porque a nossa identidade ela é diretamente impactada ou formada a partir das decisões que tomamos em todas as áreas das nossas vidas. Irmãos, espero vocês então na próxima aula. Vejo vocês para darmos continuidade nesse assunto e agradeço imensamente o seu tempo dedicado até aqui. Um grande abraço e que Deus abençoe você.